Olá, somos da Vorcon Auditores. Hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar a tal da NBC TSC 4400, a norma sobre trabalhos de procedimentos previamente acordados. O objetivo aqui é bem simples: desmistificar esse serviço e mostrar como ele pode ser uma ferramenta, olha, super estratégica para a gestão. A primeira coisa que a gente tem que pensar é: será que toda situação precisa mesmo de uma auditoria completa, daquelas com escopo super amplo e opinião formal? E se a necessidade for mais pontual, focada em verificar um item específico ou validar uma informação bem concreta? Pois é exatamente para isso que existem os procedimentos previamente acordados. Bom, para organizar as ideias, nosso roteiro é este aqui. Vamos passar pelo conceito, depois comparar com a auditoria, ver quando usar, como é o relatório final, dar uma olhada em algumas aplicações e, no fim, entender como tudo isso se encaixa. Vamos lá? Então vamos começar pelo começo, né? O básico do básico. Afinal, o que são esses tais procedimentos previamente acordados, o famoso PPA? A chave, na verdade, está no próprio nome. É um trabalho focado, com um objetivo muito bem definido desde o início. A definição é basicamente esta. O auditor é contratado para executar uma lista de testes, de verificações que foram combinados antes, ponto a ponto, com quem contratou. Depois de fazer exatamente o que foi acordado, o que ele faz? Ele simplesmente relata o que encontrou, os fatos e nada mais. E aqui está o ponto que muda tudo. No PPA, o auditor não emite opinião. Ele não fornece nenhum tipo de asseguração, nem razoável, nem limitada, nada. O que se entrega é um relatório com constatações puramente factuais. É um relato objetivo, sabe? Fiz isso e encontrei aquilo. Simples assim. Certo. Para essa diferença ficar ainda mais clara, vamos usar uma analogia. Pensa assim, a auditoria tradicional é tipo um check-up médico completo, que avalia a saúde como um todo. Já o PPA, o PPA é como se fosse um raio-x, focado numa área específica para a gente ter uma imagem detalhada daquele ponto. Quando a gente olha para os objetivos, a diferença é gritante. A auditoria busca dar um grau de confiança, uma asseguração sobre o todo. O PPA, por sua vez, tem o objetivo de simplesmente executar tarefas específicas e apresentar os resultados, os fatos, sem nenhum pingo de juízo de valor. E o escopo? Na auditoria, é o auditor quem usa seu julgamento profissional para definir a amplitude e a natureza dos testes. No PPA, a história é outra. O poder está na mão de quem contrata. É o contratante que define, em acordo com o auditor, exatamente o que vai ser verificado, limitando o trabalho a pontos de interesse direto. Por fim, o resultado. A auditoria entrega um relatório com opinião formal, que dá a tal da asseguração. O PPA entrega um relatório de constatações. Basicamente, ele diz: nós fizemos o procedimento A e encontramos o resultado B. Ponto. A responsabilidade de interpretar esses fatos e tirar conclusões é toda de quem está lendo o relatório. Certo. Agora que a teoria ficou clara, vem a pergunta: quando essa ferramenta é mais útil? Em que tipo de situação uma verificação objetiva e focada é exatamente o que se precisa? Vamos ver alguns exemplos práticos que fica mais fácil de entender. O PPA é ideal para aquelas tarefas bem específicas. Por exemplo, validar se todas as despesas de viagem de um período estão batendo com a política da empresa, ou verificar a base de cálculo de ROIs de um contrato, ou até conferir a exatidão de um indicador de desempenho que vai ser reportado a investidores. Em contextos de negócios mais amplos, ele é muito usado para dar um apoio à auditoria interna, em processos de due diligence para validar informações específicas de uma empresa-alvo, ou na análise de prestações de contas e projetos, onde é preciso verificar o uso exato dos recursos. O coração de um trabalho de PPA é o seu relatório final. É super importante entender a estrutura dele, porque, olha, não tem nada a ver com o relatório de auditoria. Ele é direto e factual, preto no branco. Essencialmente, o relatório tem 4 partes que não podem faltar. Primeiro, uma lista detalhada dos procedimentos que foram feitos. Segundo, os resultados factuais, o que foi encontrado em cada passo. Terceiro, uma declaração clara sobre as limitações do trabalho. E, por fim, a confirmação explícita de que aquilo não é uma auditoria e, portanto, não tem opinião nem asseguração. A responsabilidade de interpretar os fatos é de quem usa o relatório. Para deixar tudo ainda mais concreto, vamos dar uma olhada em 2 setores onde a aplicação dos procedimentos previamente acordados é super comum e traz muitos benefícios.
Em condomínios, por exemplo, um PPA pode ser uma mão na roda para dar transparência à gestão. Em vez de uma auditoria completa, o conselho ou os condôminos podem contratar a verificação de pontos críticos, como a conferência das receitas, a validação da lista de inadimplentes ou a análise de contratos com os principais fornecedores. É uma forma super eficiente de prestar contas. Outro setor é o de operadoras de saúde, que é altamente regulado, né? Aqui, o PPA é uma ferramenta valiosíssima para validar dados específicos que precisam ser enviados para a agência reguladora, como análise de pagamentos a prestadores ou a conferência de indicadores de desempenho assistencial. Um ponto que precisa ficar muito, mas muito claro, o PPA não veio para substituir a auditoria de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ele pode ser um excelente complemento, trabalhando junto para aprofundar a análise. E aqui a gente vê uma possibilidade muito interessante, a combinação. Uma empresa pode passar por uma auditoria normal e, num trabalho separado, contratar um PPA para investigar mais a fundo certos aspectos. Isso permite aprofundar a análise de pontos de interesse para a governança sem impactar a opinião geral da auditoria. Isso aumenta, e muito, a profundidade da prestação de contas. Então, para amarrar tudo, o ponto principal é este. A NBC TSC 44100 oferece uma solução flexível, objetiva e transparente para necessidades de verificação específicas. Ela é uma peça complementar e super estratégica no quebra-cabeça da governança e da confiança. E a gente encerra com uma reflexão. Do que a organização realmente precisa hoje? De um check-up completo e amplo? Ou de uma análise cirúrgica, precisa e focada? A resposta para essa pergunta é que vai indicar o caminho mais eficiente e adequado a seguir. Bom, se quiser acompanhar mais conteúdos como este sobre auditoria, asseguração e governança, acompanhe a série completa no blog da Vocon e também no nosso canal. Obrigado e até a próxima análise.